Bem-vindo ao Disrupção, o podcast da BRH Amazonas. Seja bem-vindo a mais esse episódio. Meu nome é Luciano, eu sou empresário na área de saúde e na BRH sou diretor voluntário de Relações Institucionais. Esse episódio, assim como os demais, ele sempre traz pessoas que têm muito know-how no assunto que será discutido, e para brilhantar este momento nós convidamos o Gutenberg e a Luana, que está aqui conosco, para poder debater sobre um tema que é muito importante e que eu vejo que as empresas estão falando muito, sobre a questão da saúde mental, mas depois a gente aprofunda sobre isso. Apresentando aqui os nossos convidados, vou começar pela Luana. Luana é psicóloga clínica e organizacional com mais de 15 anos de experiência. Não conta o tempo, fica chato no ao vivo. Tá aqui na bio. Especializada em desenvolvimento do potencial humano, psicologia positiva e terapia cognitiva comportamental. Atuou em multinacionais em Manaus e em São Paulo, desenvolvendo uma carreira sólida na gestão de pessoas e na promoção do bem-estar no ambiente organizacional. Nossa, Além ficou disso, bonito. Ficou bonito, né? Além disso, a Luana também tem um podcast, né, Luana? Tenho um podcast, mas primeiramente, obrigada pelo convite, Lu, a BRH, obrigada pelo convite. A todos que estão assistindo a gente, muito bem-vindos. Temos um momento incrível para conversar sobre um assunto maravilhoso. Adorei a apresentação, depois me manda. Vou usar, ficou super bonito. Que bom estar aqui para a gente conversar, e principalmente com uma pessoa muito especial para mim, que é este rapaz que está ao meu lado, que se eu tenho 15 anos de formada, não falarei nada, porque foi meu professor. Gutenberg, ele é... na verdade, hoje, eu pretendo ficar muito calado, porque, assim, o Gutenberg, a Luana, enfim... Gutenberg é graduado em Psicologia em 2002, completou o mestrado em Psicologia pela UFAM em 2012, com ênfase em processos psicológicos clínicos. Possui especializações em metodologia do ensino e da pesquisa, terapia cognitiva comportamental, avaliação psicológica e neuropsicologia. Eu estou falando, eu vou ficar calado hoje. Uma fala, a pessoa já lê o ser humano por completo, né? Professor, obrigado por ter vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço novamente, né, o convite. E assim, hoje vai ser um tempo bem gostoso para a gente discutir um assunto muito importante, né? E na companhia de Luana, nossa, realmente vai fluir, vai ficar muito legal. Aproveitando, quero te convidar para poder seguir as redes sociais da BRH, no Instagram. Temos o podcast acontecendo. Você pode ver esse episódio no YouTube ou acompanhar também pelo Spotify. Então, acompanhe as redes sociais da BRH e fique por dentro de todas as programações que nós fazemos ao longo do ano. Falando um pouco desse momento, né, nós temos um tema que nós iremos debater hoje, que é tendências de saúde e bem-estar nas organizações. O futuro da produtividade sustentável. Eu gosto muito quando a gente usa o termo sustentável, né? E aí quando a gente junta produtividade sustentável, eu acho que temos aí um tema bem abrangente e que eu vejo, trabalhando na área de saúde, quando eu venho conversando com as empresas e observando, acho que nos últimos 2 anos, assim, observando um pouco mais, perguntando para as empresas, e aí, qual é a dor? Sempre está voltado à questão da saúde emocional dentro das corporações. E aí, já passando para vocês, eu gostaria muito que a gente entrasse nesse tema e perguntando para vocês, dentro da visão que vocês têm hoje das empresas, como é que as empresas estão evoluindo nesse cuidado e nas práticas, né? Como é que as empresas estão trazendo isso para o centro das atenções para que possa mudar essa chave e possa realmente dar a devida atenção do bem-estar da pessoa dentro das organizações, não apenas como aqueles eventos pontuais, mas sim como uma política interna da empresa. Ok, vamos fazer o seguinte, antes de começar o programa, estávamos aqui nessa discussão fenomenológica existencial, e eu acho que o Gutenberg, né, na nossa conversa informal, trouxe o início, né,
da construção da resposta para essa tua pergunta. Então, acho legal a gente voltar para aquilo que você colocou. Ótimo. Eu vou começar pelo termo de sustentabilidade, né? Que eu penso que está completamente relacionado com aquilo que a gente está discutindo em termos de saúde mental. Bom, sustentabilidade, em tese, é um modo de produção atual. Ele não poderia, ele deve ser construído, ele deve ser executado, ele deve ser pensado de tal forma que não interfira, não comprometa, não prejudique o futuro da geração, né? Da próxima geração não seja prejudicada, né? Então, olhar para o meio ambiente, olhar para a energia, né? A manutenção do planeta, processos climáticos. Então, em tese, é tudo isso. Então, a gente tem as empresas hoje, em torno do conceito de sustentabilidade, engajadas em projetos voltados para isso, pensando da seguinte forma: vamos dar atenção para vamos falar sobre a questão do desperdício energético, né? Então, diversas empresas hoje utilizam a captação da luz solar, né, para, então, fornecimento de energia. Tem empresas em Manaus que tem toda a área de estacionamento noturno sendo iluminada pela captação de luz solar. Ótimo. Em várias empresas que tem todo um processo também de tratamento de água, na qual a água que entra dentro desse espaço da fábrica sai em melhor condição do que quando entra. Então, atenção em relação a como é que esse processo dos recursos hídricos estão sendo tratados. Então a gente fala o alimento, né? Então o alimento que sobra, então é coletado, vai para um processo de compostagem, né? Depois é reinserido num processo de projeto agrícola, e isso retorna novamente como alimento, né? Para não somente para a instituição, mas de repente para outras instituições públicas, inclusive, né? Então a gente tem um conjunto de ações pautados no conceito de sustentabilidade que fundamentam e sustentam isso. Ou seja, a gente vai produzir, nós estamos produzindo, estamos garantindo um mundo, né, daqui a 15, 20 anos, um ambiente preservado, um ambiente na qual a criança de 5 anos, daqui a 15, 20 anos, ela não vai ser impactada, né? O igarapé não vai estar mais poluído, a gente não vai ter mais desmatamento nessa área, a gente vai conseguir fazer uma entrega. Então a produção de hoje não impacta na produção futura. Mas vamos pensar da seguinte forma: ao longo dos 20 anos, a gente teve um aumento do estresse considerável, né, dentro desse ambiente do trabalho. A gente teve realmente uma carga, vou chamar de taxa de ocupação, né, das pessoas aumentou muito, por conta do advento da tecnologia, por conta da complexificação dos processos. Então, a gente sabe que as estratégias para lidar com o estresse há 15 anos atrás era uma, e hoje deve ser outra. Só que ao longo desse tempo, talvez essas estratégias elas não foram, né, se desenvolvendo a contento. E é por isso que a psicologia positiva ela entra para falar dessa reformulação de estratégias, desse enfrentamento. Então, ao invés de se falar sobre doenças, a gente está falando sobre saúde, sobre requalificação dessa condição do modo de viver. Porque se a gente não fizer isso, a pessoa que está hoje numa condição de estresse, né, por conta desse estado de trabalho, se ela negligencia isso, ela evolui para uma condição de ansiedade. Se ela negligencia a ansiedade, ela evolui para uma condição de depressão. Ou seja, nem todo estresse evolui para uma ansiedade, mas toda ansiedade tem na sua base uma condição de estresse. Nem toda pessoa ansiosa desenvolve depressão, mas toda pessoa depressiva tem na sua base uma condição de ansiedade. Se a gente não olha para esse contexto que acontece, que ocorre no paralelo da vida da pessoa, a gente vai ter daqui a 15 anos, 20 anos, uma pessoa deprimida. E essa criança de 5 anos, ela vai ter que, talvez, rever a cadeia de estudo dela. Talvez ela tenha que deixar de estudar ou deixar de fazer uma viagem para cuidar do pai e da mãe que está adoecida, porque hoje no modelo de produção não está cuidando desse estresse, dessa ansiedade. Portanto, onde é que está a sustentabilidade aí? A gente fala de manejo dos recursos hídricos, manejo dos recursos energéticos, manejo dos recursos alimentares, mas a gente não fala de manejo dos recursos humanos. Exatamente. E isso é importante hoje. E é um caminho sem volta. Então, é nesse sentido que falar sobre isso é cada vez mais importante, é cada vez mais significativo, as empresas cada vez mais se engajam nesse processo, porque é uma realidade, né? Então, a gente está voltando a atenção para o humano. Não falando da doença daqui a 20 anos, mas da qualidade de vida dele hoje, para que daqui a 15, 20 anos ele esteja bem.
Isso é sustentabilidade, de fato. Nos últimos, pelo menos 10 anos, eu tive a oportunidade de estar à frente de RH de grandes empresas, aqui em Manaus, multinacionais, em São Paulo. E aí, quando eu ouço a fala do Gutenberg, eu me pego refletindo sobre os desafios que a gente tem para mudar conceitos que estão muito enraizados dentro das organizações, né? E aí, conceitos que são alimentados de várias formas. Da hiperprodutividade, da necessidade de se estar sempre ocupado, de se estar sempre produzindo, até da necessidade de se sentir assim, né? É comum até dentro do consultório eu ter pessoas que quando eu digo, vamos desacelerar, mas Lu, eu vou fazer o quê? Aí eu falo, nada. Às vezes, as pessoas não conseguem hoje. Eu tenho dificuldade de não fazer nada. Às vezes fazer nada é um bom exercício. É um bom exercício. Mas voltando para as organizações, trazer esse conceito, falar sobre os ganhos que a gente teria se as pessoas fossem, não é menos produtivas, mas mais assertivas, que elas usassem as suas potencialidades, as suas forças. E aí eu tenho exemplos de RH que eu sei que se alguém de RH estiver ouvindo vai dizer, cara, é isso. Dentro das organizações a gente tem um processo chamado levantamento de necessidade de treinamento. Quando a gente faz uma LNT, a gente vai exatamente naquilo que falta. Então, eu digo para o líder assim, olha, você vai fazer um treinamento de comunicação. O que eu estou falando para ele? Se eu digo assim, você vai fazer um treinamento de comunicação. Hoje, dentro das organizações, quando eu desenho um programa de desenvolvimento, eu estou focando na ausência de algo, na fragilidade de alguma coisa. Você vai fazer um Excel, um BI, porque eu preciso e você não tem. Então, até o nosso discurso dentro das organizações é no que falta, é no negativo. E aí eu faço uma LNT linda sobre a ausência daquilo que a pessoa, né, deixa de ter para me fazer entregas na organização. Se eu não olho o indivíduo além de alguém que entrega a sua força de trabalho, eu não consigo entender se comunicação é um desafio pessoal. É doloroso para ele se comunicar. E eu estou dizendo que ele vai fazer um treinamento, vou botar ele numa sala com 52 mil pessoas, guardadas as devidas proporções, sem olhar o indivíduo, para saber o quanto aquilo é doloroso ou não é doloroso, é desafiador ou não é desafiador. Monto como RH uma linda programação. No dia do treinamento, quem é de DHO sabe, você vai estar assim, Você vem para o treinamento? Você já chegou? Você está aqui? Porque as pessoas estão hiperprodutivas fazendo outras coisas, mas lá no fundinho, no inconsciente, tem uma fuga daquilo. Porque eu estou dizendo, eu estou dando... É como se fosse um castigo. Tá? Entre parênteses, assim, você não tem, você vai fazer. Você não tem, é que nem a gente falar para a filha assim, não passou em matemática, a partir de amanhã... Vai comer brócolis. Vai comer brócolis, não vai usar o videogame e você vai passar 12 horas do seu dia estudando matemática. E a pessoa é super inteligente em português. Eu foco toda a energia dela para a matemática, que é um desafio. Ela vai melhorar um pouquinho o desempenho dela e existe uma grande chance dela baixar o desempenho naquilo que ela é muito boa. Porque ela passou muito tempo investindo energia numa coisa que é desafiadora para ela. E dentro das organizações, a gente faz a imposição da participação. Porque normalmente uma LT é construída pelo gestor e não pela pessoa. É difícil sentar com uma produção de 1.500 pessoas e falar, o que você gostaria de fazer? A gente tem esses desafios. Então, dentro das organizações, hoje, a gente ainda tem esse viés do dar foco no que falta. E aí eu sempre faço um convite nas empresas que eu estou, e até hoje na empresa que eu estou como RH, em olhar o que tem de bom. Sim, quais são as suas forças? O que você tem de positivo? Como você pode usar isso para alavancar o desafio da comunicação? Às vezes o cara não é bom na comunicação, mas ele é bom, sei lá, em matemática, em números, em lógicas, e quando ele está falando sobre aquilo, ele fica extremamente animado, se sente confortável. E se ao invés de eu colocar ele num treinamento que ele vai falar sobre comunicação, eu trouxer essa pessoa para falar sobre matemática, sobre lógica, para meia dúzia de pessoas? Que ele vai experimentar uma condição que é positiva e favorável para ele e, ao mesmo tempo, vai estar desenvolvendo
aquela competência que falta. Então, hoje, quando a gente tira esse olhar do negativo, da doença, e não é que ela não exista e que ela esteja sendo negligenciada. Ela precisa ser olhada na sua particularidade. Mas quando eu também invisto nesse olhar de o que tem de saudável, o que tem de força, existem momentos de pausa, é importante que você descanse, você precisa produzir com significado e propósito, você não tem que trabalhar de domingo a domingo. Esporadicamente há necessidade, ok, mas todos os finais de semana para você se sentir produtivo, ali pode ter algo que a longo prazo não seja sustentável. Porque quando essa pessoa tiver que diminuir esse tempo, quando ela tiver que buscar outras atividades e outras ações, falta no contexto, né? Ontem uma pessoa falou assim para mim, mudei de posição na empresa. E essa posição mais corporativa, ela não me exige estar 100% alerta. E eu percebi que a minha energia baixou, eu estou em casa sem fazer absolutamente nada. Das 6 horas eu chego, eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir. Isso é uma consequência, não é sustentável. Por muito tempo, eu não abri outras casinhas na minha vida que me energizassem, que usassem as minhas forças, que me colocassem em movimentos saudáveis. Eu só olhei a casa do trabalho, por exemplo. Que na nossa idade, para pessoas funcionais, faz muito sentido. Grande parte da nossa vida está associada a isso. Mas não é só isso. E aí as organizações hoje precisam, na sua liderança, na sua alta gestão, começar a entender que se eu olho essas particularidades, se eu dou foco no positivo, se eu entendo que o indivíduo que está dentro da minha organização, ele não é bipartido, ele não é 2, ele é só um. Né? Eu tenho um líder que fala assim, esse é um problema que você resolve da porta para fora. Aqui dentro esse problema não existe. Claro que ele existe. Não tem como você abrir a porta, deixar ele lá fora e entrar na empresa. Assim como não tem você chegar em casa e deixar lá fora o que aconteceu no trabalho. Você vai entrar e você vai levar isso junto. A inteligência emocional pode te ajudar a lidar melhor com isso. Mas que eles são separados e que você consegue segregar uma coisa da outra, é impossível. E quando as empresas... E como já estão, né, passarem a entender isso e a investir mais nesse movimento, a gente vai ter dentro das organizações as pessoas com um propósito, com a motivação, com as competências certas para aquilo. E entregando o seu melhor, sem dor, sem sofrimento. Por isso que as pesquisas dizem que produtividade aumenta. Anota aí, galera, 34% no mínimo. 34% de aumento na produtividade quando as pessoas se julgam felizes naquele espaço. E aí eu falo se julgam ou julgam que estão felizes, porque felicidade é subjetivo. Aquilo que me deixa feliz pode ser que não funcione para você. O fato da positividade, da felicidade dentro da empresa, pegando a tua fala, ser subjetivo, isso dificulta convencer a alta gestão da empresa de que se deve investir num cuidado do ser humano por completo, não apenas olhar para ele e falar o seguinte, cara, tu tem que me entregar isso, tua meta é essa, teu desafio é esse, e a gente sempre está, quando a gente fala de organização, a gente sempre está muito focado em resultado. É constantemente o resultado. E aí, você chegar para uma alta gestão e falar o seguinte, para aumentar em algum percentual, não direi os 34, mas para aumentar em algum percentual, nós precisamos mudar aqui essa dinâmica. Nós precisamos ter uma atenção maior para a pessoa e no quesito felicidade. Isso, como é que funciona essa provocação dentro de uma organização, ainda mais quando a gente fala assim, Manaus, nós temos um polo industrial muito forte, a nível Brasil, a nível mundo, né? O polo industrial de Manaus ele é bem forte. E aí, quando a gente fala de indústria, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que estão na linha de produção.
Então, ela adentra a empresa, isso eu estou falando de uma visão de quem está de fora da indústria. Ela adentra a empresa, ela tem que entregar aquela produção e ela tem aquela meta diária, né? Então, assim, em que momento que a gente consegue interferir e olhar para aquela pessoa e falar assim, puxa, eu vou fazer um projeto aqui que vai melhorar o ambiente, que vai melhorar a felicidade daquela pessoa e ela vai trabalhar com mais disposição e automaticamente melhorar ali os níveis e os percentuais, seja ele... Porque quando a gente fala assim de produção, a gente também tem que lembrar que a pessoa que diminui o absenteísmo, ela impacta muito positivamente. Eu observo muito na conversa com as empresas e RHs de que é dificultoso eles administrarem a questão do absenteísmo, a questão de sinistros de plano de saúde por conta de faltas, enfim. Como é que vocês conseguem fazer essa provocação na alta gestão para poder gerar projetos e quais projetos que vocês já implantaram ali, que vocês pensam, poxa, esse projeto aqui, essa ação que foi feita, ela de fato gerou assim uma repercussão positiva e foi notório ver uma melhora ali no bem-estar das pessoas dentro da empresa. Pode começar, claro. Então, o fato de ser subjetivo realmente é um desafio, né? Porque, enfim, por ser algo muito pessoal, então eu posso ter uma régua, né? Posso ter um olhar, um recorte, e utilizar esse recorte validado para todo mundo, né? Então, eu posso entender que qualidade de vida seria eu ter uma sala com alguns puffs para as pessoas descansarem depois do almoço, né? E isso está dado, né? E ok. E está correto. Essa concepção, ela também faz parte, mas ela não é a única. E quando a gente fala desse contexto subjetivo, é exatamente isso, né? Às vezes é a extensão dessa ideia de qualidade de vida que vai até um determinado ponto e aquilo pode não necessariamente ser o que a população, a maior parte, aquelas pessoas daquele setor entendem como, né? Então, claro, né, é uma ação boa, é uma ação que, né, é importante. Eu acho que toda e qualquer ação no sentido de promoção de um tempo de descanso, do tempo de pausa, né, de uma alimentação de qualidade, desse espaço para hidratação, o espaço do café, o incentivo à atividade física. Então, são todas ações extremamente importantes e, na minha concepção, a gente começa daí, tá? O conceito de qualidade de vida, ele começa de processos comportamentais. Hidratação. Poxa, mas beber água sim, em algum momento do dia, você vai parar para se hidratar. É impossível você passar o dia inteiro, quer dizer, é inadmissível. Possível mas é inadmissível você passar o dia inteiro sem tomar um copo d'água, né? Porque senão você está o prejuízo sobre os teus rins é enorme. Mas não somente isso, 75% do seu cérebro é formatado por água. Você precisa da água para manter o teu estado de concentração, para manter o teu estado de funcionamento. O que um gestor, o que alguém em liderança faz de melhor? Toma decisão. Só que como é que eu vou tomar uma decisão, ou seja, uma atividade mental altamente específica, sem as condições necessárias, sem estar fisiologicamente preparado para isso? E o mínimo disso é a água, é a hidratação. A alimentação, poxa, Gutenberg, a alimentação, em algum momento do dia você vai parar para se alimentar. O ponto é, você está se alimentando correto? Você está se alimentando na quantidade correta? Né? Assim como a água, né? Está tomando o volume necessário? Sono, em algum momento você vai parar para dormir, mas o ponto é, a qualidade desse sono está te atendendo? Você acorda cansado, com a sensação de que dormiu, não descansou? Né? Espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, né? Espiritualidade, ela tem a condição de formatar em nós princípios morais e éticos. Entre esses princípios morais e éticos, a condição de dar importância àquilo que de fato é importante. E aí, nesse sentido, a nossa condição de se colocar como prioridade passa muito por aí. Então, enquanto eu me vejo como alguém desnecessário, como alguém, tudo bem se eu não beber água hoje, né? Quando eu passo a ter esse exercício da espiritualidade, eu desenvolvo essa condição de me pensar especial,
de me pensar como alguém digno de atenção. E aí eu começo naturalmente a fazer essas correções. A família, né? A convivência com a família, esse espaço familiar é extremamente importante, porque a família é o núcleo que nos fortalece, nos faz exercitar o senso de importância. Alguém está nos esperando no retorno para casa. Depois de um dia de trabalho, alguém está nos esperando para voltar para casa. Então, são aspectos que muitas vezes, quando eles estão desarticulados para um problema em casa, né? Vamos estar falando agora da questão de pensar-se como um ser bipartido, né? Daqui para fora, não. Quando ele chega do trabalho super cansado, super preocupado com alguma coisa, uma das coisas que vai acontecer é da meia-noite, 1h da manhã, ele acorda insone, pensando em como resolver aquele problema que aconteceu durante o dia no trabalho. Né? Então ele nem conseguiu resolver o problema durante o dia, e no dia seguinte também não vai conseguir, porque o sono vai retirar, vai diminuir, vai limitar a capacidade dele de tomada de decisão. Eu estou falando em termos de liderança, que é o núcleo que toma a decisão, né, dentro desse processo. Mas isso acontece em todas as esferas. Na minha experiência como psicólogo ocupacional, ou seja, clínico dentro de um espaço organizacional, eu atendia todos os públicos, né, em todas as esferas dessa cadeia hierárquica. E não era diferente. A ansiedade que eu tinha, alguém que estava na produção, era o mesmo padrão de ansiedade, mesmo padrão de alguém que estava na condição de liderança. Portanto, a ansiedade ela não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita a cor, não respeita a sua condição social. A ansiedade ela vem, né? E as ações elas devem ser pensadas nesse sentido, claro, obedecendo às necessidades de cada grupo, observando o que para aquele setor, né, o que para aquela pessoa seria mais adequado, e tentando trazer de forma o mais personalizada possível. Mas esse é o grande desafio, porque quando a gente coloca de cima para baixo um modelo único, vamos então encher de espaço com puff, isso não necessariamente vai ser uma resposta, né, positiva. Então esse é um desafio. Então convencer uma liderança sobre comprar, né, um projeto, investir num projeto, entender o projeto, passa muito pela nossa capacidade, né, Luana, de explicar para ele o que é a qualidade de vida. Que muitas vezes aquele conceito de 20 anos atrás, como eu falei, não é mais o mesmo. Né? Agora é uma coisa muito mais atual. Partindo inclusive do conceito de sustentabilidade. Aí é quando eu consigo ganhar os meus espaços para eu colocar, olha, é por causa disso. Anotem aí. Eu tenho uma sugestão. Posso? Dê sua sugestão. É a dica de ouro? É a dica de ouro, porque eu vi que a gente está chegando no final do episódio de hoje, né? Exatamente. Então eu queria fazer 2 convites. mesmo, né? Um assunto legal, a gente podia levar umas 3 horas falando sobre isso. Se você... desculpa. Se você que tá me vendo aí, assim, tá curioso para ter até uma métrica para levar aí para tua gestão, para convencer, esteja no próximo episódio e mais. Esteja no 3º Fórum de Bem-Estar, né, de Saúde e Bem-Estar, que a BRH está trazendo aqui para Manaus no próximo dia 7/11, às 13 horas, lá no auditório do Senai, ali na Bola da Soframa. Porque a gente vai estar com especialistas incríveis falando sobre isso. E se você voltar neste programa na semana que vem, eu prometo que complemento essa frase, né? Eu complemento aqui a contribuição do Gutenberg com algumas ações práticas que talvez possam ajudar dentro das organizações. O que você acha, Lu? Eu achei ótimo. Então não perca o próximo episódio. No próximo episódio nós teremos então algumas funções mais práticas, algumas dicas para que você possa levar e eventualmente montar aí o teu projeto e convencer a tua liderança. Relembrando e reforçando aí o convite, dia 7/11, nós teremos o 3º Fórum de Saúde no Trabalho e Bem-Estar, com o tema Desacelere, a saúde mental importa. Temos convidados palestrantes que virão de fora. Nós teremos a Luana palestrando também. O Gutenberg será o mediador. Né? Então, assim, teremos assuntos muito importantes voltados para a saúde emocional nesse fórum que irá acontecer dia 7/11. Então fica aqui o nosso convite e no próximo episódio nós teremos
Até anotei aqui, ó. Anotou já, Ilua? Anotei. Maravilha. Queria agradecer a presença de vocês nesse episódio super especial. Agradecer você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pelo Spotify. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a BRH. Nós estamos aqui para justamente trazer temas que possam te ajudar no dia a dia da organização da tua empresa, para que você possa realmente pensar fora da caixa, pensar conosco que trouxemos aqui, trazemos aqui vários assuntos que vai em linha com o que a organização precisa e está buscando nesse momento. Muito obrigado, até o próximo episódio. Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.